Um sistema mecânico é formado por duas polias ideais que suportam três corpos A, B e C de mesma massa M, suspenso por fios ideais, como representado na figura. O corpo B está suspenso simultaneamente por dois fios, ligados a A e outro a C. Podemos afirmar que a aceleração do corpo B será, no item A ele fala para você que é 0, no item B ele fala que a aceleração da gravidade dividida por 3 e aponta para baixo, no item C, G sobre 3, só que apontando para cima, no item D, 2/3 de G, só que também apontando para baixo, e no item E, 2/3 de G, porém ele está acelerando para cima. A situação aqui que a gente tem é a seguinte, tá? Nós temos esses três corpinhos aqui, A, B e C, e todos têm a mesma massa M, como ele informa pra gente ali. Ele quer que a gente calcule o quê? Ele quer que a gente calcule a aceleração do corpo B. Porém, aqui tem uma situação muito importante, a gente já vai chegar ali na hora que eu fizer principalmente o diagrama de corpo livre. Todos os corpos estão ligados por fios, tá? Por fios aqui, tanto o A está ligado no B, quanto o B está ligado no C. E, é claro, quando esse sisteminha aqui for solto, os bloquinhos terão a mesma aceleração. Ou seja, a aceleração que o corpinho A adquirir vai ser igual à aceleração que o corpinho B adquirir também. E também vai ser igual à aceleração que o corpinho C adquirir na hora que o sisteminha for solto. Portanto, se todas são iguais, eu vou falar o quê? Todas são iguais a uma aceleração A padrão. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu tenho vínculo entre os três corpinhos, tá? O A, o B e o C. Justamente por ter uma equação de vínculo ali que está ligando todo mundo, eu posso afirmar que a aceleração dos três é igual, certinho? Da mesma forma que eles têm a mesma aceleração, eles também têm a mesma velocidade e também tem o quê? Tem a mesma posição se eu for analisar quadro a quadro conforme esse bloquinho for solto aqui. Esse aqui vai descer, esse aqui desce e esse aqui sobe. Todos com a mesma aceleração e com a mesma velocidade, tá? Justamente porque eles estão ligados um ao outro. E procura aí de repente um texto sobre vínculo geométrico, você vai conseguir pegar um pouquinho melhor isso aqui e também a situação que eu quero chegar ali na frente. Tem um exercíciozinho com bloquinhos, polias, trações. O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar, é claro, da segunda lei de Newton, que fala o que pra gente? Que a soma de todas as forças que agem em cima de um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Só que antes de sair calculando isso aqui, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa analisar todas as forças que tem em todos os bloquinhos, ou seja, fazer o diagrama de corpo livre, tanto do bloquinho A, quanto do bloquinho C, quanto do bloquinho B. Já deixei eles separadinhos aqui nesta ordemzinha, que não é a mesma ordem que ele apresenta aqui, porque eu quero discutir um pouquinho, tá, sobre a equação de vínculo que eu tenho nesses três corpinhos. Enfim, olhando as forças que tem no bloquinho A, ele tem massa, tem aceleração da gravidade, portanto ele tem uma força peso, que eu já vou deixar indicado com a letra P aqui, e tem outra força aqui agindo em cima dele, que é resultante graças a esse fiozinho aqui, que vai ser chamada de força de tração. Para o corpo C eu tenho a mesma história ali, ó, tenho a força peso, que eu vou deixar como P igualzinho isso aqui, porque todo mundo tem a mesma massa, mesma aceleração da gravidade, então nem preciso colocar aqui o peso de A, peso de C e peso de B, tá? Todo mundo tem força peso igual, então vou deixar indicado como sendo P, certinho? Também tem o que ali, ó, tem a força de tração agindo de baixo para cima, vamos deixar indicadinho ali. E para o corpo B, quais são as forças que eu tenho? Tenho força-peso de novo, a gente deixa anotado ali, só que aqui eu tenho o quê? Tenho duas forças de tração, então já deixa anotado ali as duas forcinhas de tração. Só por essa imagem aqui eu já consigo falar o quê? Que o bloquinho B ele não está descendo, porque tem duas forças aqui favoráveis ao movimento de subida. Porém, se você quiser ser um pouquinho mais paciente, deixa para o final e faz essa análisezinha ali no final das contas. Eu já deixaria claro que o item A não está certo, o item B também não e o item D também não, sobrando só duas alternativas ali. De repente você precisa chutar porque está na pressa, marca alguma dessas aí e você tem 50% de chances de acertar. Enfim, feito o diagrama de corpo livre, o segundo passo que a gente faz é o que? É adotar um referencial. Porém, presta muita atenção, como eu tenho equação de vínculo aqui, eu tenho o sisteminha todo ligado, eu vou adotar um único referencial, só que é claro, este referencial ele vai mudar quando eu sair desses dois bloquinhos para este aqui. Por exemplo, se eu deixar esse referencial aqui dos dois bloquinhos apontando para baixo, já que o movimento dele aqui vai ser de cima para baixo como positivo, presta atenção, ó, eu tenho uma corda aqui que está ligada, né? Deste pontinho B aqui, ele vai subir e depois ele vai o quê? Vai descer apontando para baixo. É claro, então, se eu adotei este referencial aqui como sendo para baixo, para o bloquinho B eu tenho que trocar o sentido, tá? Eu vou deixar esse referencial como sendo para cima, justamente porque eles estão ligados, estão conectados uns aos outros. Olha só, para cima e para baixo. Olha só o movimento aqui, ó. Se ele vir
para cima, este aqui tem que descer, certinho? Então vou deixar esse referencial aqui. Se você quiser trocar, colocar esse aqui para cima, necessariamente esse aqui tem que ficar para baixo, justamente pela equação de vínculo que eu tenho desses 3 bloquinhos. Vou insistir muito nisso, procura aí algum texto para você ver um pouquinho melhor, para não confundir. Se você adotar um único referencial para esse exercício aqui, você vai errar, infelizmente vai errar. Tem que prestar muita atenção porque eu tenho um vínculo entre os 3, então os referenciais acabam mudando ali na hora que você estiver fazendo esses continhos. Enfim, você tem que mudar o seu referencial na hora de estudar e, é claro, mudar da forma correta. Então, para o bloco A e para o bloco C, o meu referencial que estou adotando aqui é positivo de cima para baixo, e para o bloquinho B é o que? De baixo para cima como positivo. Feito isso aqui, agora sim a gente pode fazer o que? Analisar a segunda lei de Newton. Então já vou analisar de uma única tacada, tanto para o bloco A quanto para o bloquinho C, já que ambos têm as mesmas massas e também as mesmas forças agindo em cima deles, tá? Então quais são as forças que agem ali no bloquinho A e no bloquinho C? Olha só, tenho força-peso e força de tração. Então a soma das duas a gente escreve como sendo força-peso mais a força de tração, só que é igual que ao produto da massa vezes a aceleração. Não gosto de trabalhar com o vetorzinho aqui em cima, o que eu faço? Olho para o referencial, tiro a setinha que está ali, ó. Força-peso aponta para baixo, então ele vai levar o quê? Um sinal positivo na frente. Força de tração está no sentido oposto ao meu referencial, então ele leva o quê? Um sinalzinho negativo na frente. Peso positivo, tração negativo, isso aqui é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, isso aqui vai ficar positivo, porque ó, eu estou supondo que meu bloquinho A ele vai estar descendo desta forma, já deixo como positivo aqui. Como eu estou percebendo aqui já um pouquinho mais para frente que eu vou ter que ter uma relação com tração, já que aqui eu tenho duas trações, eu vou fazer o quê? Vou deixar essa tração em evidência, ou seja, vou pegar essa tração, ela vem para cá positivo, e esse MA que aqui é positivo, vem para cá negativo, então a gente vai deixar esta equaçãozinha da seguinte forma. Tração é igual ao que? Ó, vou abrir já a força-peso como sendo M vezes G, menos o que? Menos MA, como eu já tinha informado para vocês, sinalzinho positivo aqui, vem para cá como negativo. Olha só, tenho M aqui, posso fazer mais uma operaçãozinha colocando aquele M em evidência. Então vai ficar o que? Tração é igual a M vezes, abre parênteses ali, ó, G menos A. Certinho, deixei isso aqui quietinho, daqui a pouco a gente usa essa primeira equação que eu deixei aqui. Agora o que a gente vai fazer? Presta atenção antes de passar para o próximo passo. Se eu fosse resolver pro bloquinho C, eu chegaria nesta mesma conclusão aqui, porque ó, todo mundo é igual, como eu já falei para vocês. Agora a gente vai analisar então o corpinho B. Então fazendo ali ó, a segunda lei de Newton, quais são as forças que eu tenho ali ó? Tração mais tração e a força-peso. Presta atenção, eu já vou pular essa etapa aqui que eu fiz para o meu primeiro bloquinho, que são as com os vetores, né? Então, ó, as trações estão no mesmo sentido do referencial, elas entram como positivas. A força-peso está no sentido oposto, então leva um sinalzinho negativo na frente. Já vou deixar aberto aqui como sendo M vezes G. Tudo isso aqui é igual ao quê? É igual ao produto da massa vezes a aceleração. Presta atenção aqui, ó, tração mais tração, posso juntar as duas, isso aqui vai ficar igual a 2T. Então aqui eu tenho 2T menos mg, certinho, igual a m vezes a. O que eu posso fazer aqui? Tração eu sei que é igual a isso aqui, né? Então eu posso substituir este valorzinho aqui no lugar do t. Então a gente vai ficar com o seguinte, tá? 2 vezes m, abre parênteses aqui, lá partezinha da conta que eu já tinha feito aqui, menos mg, que é o que já está ali, é igual a m vezes a. Presta atenção, tenho massa, massa e massa. O que eu posso fazer? Corta todas as massas, já não tenho mais que me preocupar com isso. E agora o que eu faço para fazer a continha? 2 multiplica G e também multiplica A. Realizo então o que? A distributiva entre esses dois. Então aqui vai ficar o que pra gente? Ó, 2G, tá? Vamos escrever ali, ó, 2G menos 2A, não esquece do sinal negativo aqui, menos G. Isso aqui é igual ao que? É igual a aceleração. Tudo que tem G eu deixo de um lado e tudo que tem A eu deixo do outro. Portanto, este valor aqui vem para cá positivo, e esses dois valores aqui ficam quietinhos desse ladinho aqui. Passando para cá, negativo, vou ficar com o quê? 2A mais A, isso aqui é igual ao quê? 2G menos G. Continhas fáceis de fazer, né? Ó, 2A mais A, isso aqui é igual a 3A, e aqui ó, 2G menos G, isso aqui é igual a G. O que eu faço? Divido agora dos dois lados por 3 para ficar esse Azinho sozinho aqui, já que é a aceleração que eu quero calcular. E o que eu obtenho? Eu obtenho que a aceleração é o quê? G sobre 3. Sinal é positivo. Se o sinal é positivo, significa o quê? Que o bloquinho está subindo
com relação ao meu referencial. Se esse referencial estivesse sido adotado oposto ao que eu fiz na minha continha, faz esse teste na sua casa, você vai perceber que o resultado vai dar o quê? Vai dar um sinal negativo aqui na frente, vai dar aceleração igual a menos g/3. Significa o quê? Que ele está indo no sentido oposto ao seu referencial, como você adotou de cima para baixo com positivo, é claro, ele vai acelerar para cima, o sentido oposto, então o resultado aqui tem que ser negativo. Então o que eu sei aqui, ó? Eu sei que vale g/3 e ele está fazendo o que? Ele está subindo, ou seja, a única alternativa correta que pode ser é o item C de certo. É isso aí então, fico por aqui. Toma muito cuidado quando você tiver exercícios que tem vínculo entre todos os bloquinhos ou nos sistemas que você estiver estudando. Presta muita atenção e muito cuidado na hora de adotar os referenciais. Se você adotar um único referencial, você vai errar. E eu tenho certeza que você vai errar. Então presta atenção na hora de fazer as continhas e toma muito cuidado. É isso então, agora sim, fico por aqui. Bons estudos, beijo nas crianças. Quem sabe até um próximo vídeo e tchau!